Boa tarde, meu povo. Conforme combinado, vamos falar sobre depressão, como lidar com uma pessoa que está passando por depressão, seja no casamento, ou seja, qualquer nível de relacionamento que você tenha com uma pessoa que está passando por este problema. É necessário que você se informe e saiba como lidar com isso, porque não é simples lidar com a depressão, tá? Então, hoje meu intuito aqui é informar você para que você entenda melhor como funciona o transtorno depressivo, o que acontece quimicamente e também no comportamental de quem está passando por um processo depressivo e o que fazer também quando o meu parceiro ou alguém próximo a mim é diagnosticado com transtorno depressivo, tá? Primeira coisa que eu quero que você entenda é o que é a depressão. Depressão, ela é um transtorno de humor. Dentro da psicologia, da psiquiatria, a gente tem 3 estados principais de humor, que é o humor exaltado, quando alguém está agitado em algum processo de excitação, ou ansioso, ou acelerado, hiperativo. Então isso é o humor exaltado. O humor normal, que é igual nós estamos aqui, nem feliz nem triste, a gente está normal. E também tem o humor rebaixado. No transtorno de humor depressivo, a gente tem um humor que na maior parte do tempo ele está rebaixado, tá? Então é um estado onde o humor daquela pessoa ela vai ficar quase que sempre rebaixado. E por que é tão difícil lidar com uma pessoa que tá triste quase o tempo todo, né? É justamente porque essa pessoa não vai dar conta de fazer algumas coisas que às vezes a gente julga como importantes ou como fáceis de fazer. Então, um exemplo muito simples disso é que geralmente pessoas que estão num processo depressivo, num episódio depressivo, elas tendem a ter menos vontade de fazer as coisas, elas tendem a ter alteração no sono, na libido, e isso tudo impacta nas relações sociais, tá? Então, a depressão, de uma maneira geral, ela é uma doença, ela é um transtorno que afeta várias áreas da vida deste ser humano. Não é pontual, são várias áreas. Então, vai afetar aí o sono, a libido, a fome, vai afetar várias áreas da vida da pessoa. E é interessante a gente saber, por mais que eu vou passar para vocês aqui nessa live alguns sintomas da depressão e tudo mais, cada pessoa vai ter uma maneira de manifestar essa depressão. E o que acontece com isso? Muitos de nós, por não conhecermos o que é a depressão, muitas pessoas por não saberem o que é a depressão, acabam fazendo julgamentos, acabam falando algumas coisas que mais atrapalham do que ajudam no processo de solução do problema, tá? Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda, a depressão, ela causa alterações no humor, no comportamento, no sono, na cognição, nas relações sociais, nas relações profissionais, ou seja, impacta muito. Então, se alguém for diagnosticado com depressão aí perto de você, saiba que essa pessoa está em sofrimento, e está em sofrimento agudo, ok? O transtorno depressivo, ele é um transtorno neuroquímico também, ele não é só comportamental, tá? O que significa ser um transtorno que mexe com a neuroquímica, tem a ver com a neuroquímica? O nosso cérebro tem a capacidade e tem alguns neurotransmissores que são responsáveis pela sensação de bem-estar, pela felicidade, né? Então, serotonina, dopamina, endorfina, tudo tem a ver com a sensação de bem-estar. A pessoa que está em depressão, ela tem uma alteração significativa nessa produção de serotonina. Então, o que acontece aí com essa pessoa? Ela tem uma dificuldade de produzir esses neurotransmissores, né? De liberar esses neurotransmissores. E aí, pensa comigo. E eu quero que você entenda isso de uma maneira bem clara, para você entender como isso funciona de fato. Imagina que você tem um parceiro aí que é diabético, tá? Eu gosto de usar diabetes porque eu acho que é uma doença bem simples da gente entender. Então, vamos lá. Essa pessoa uma pessoa que tem diabetes, ela tem ali uma deficiência de produção de insulina ali no pâncreas, e o pâncreas dela não produz a insulina necessária ou não produz a insulina. Então, ela precisa ali aplicar a insulina para que ela não tenha aí uma hipoglicemia, né? Uma hiperglicemia, não sei. O pessoal aí da área de biológicas me falem aí o que é, se é hiper ou se é hiper. Mas para não subir demais a glicose, a pessoa que tem diabetes, ela precisa ali injetar a insulina. O que acontece? Por que ela faz isso? Porque ela tem deficiência na produção da insulina ali no pâncreas. A pessoa que tem depressão é a mesma coisa. O cérebro dela não está produzindo a serotonina. Então, o que acontece? Essa pessoa acaba entrando no processo de humor deprimido, tá? E aí ela vai ter... Algumas das pessoas acabam tendo crises de ansiedade, sentimentos de culpa, apatia, descontentamento de uma maneira geral, então uma tristeza generalizada. Então não adianta você falar pra pessoa assim,
Ah, mas você tem família, você tem amigos, você tem... Não sei... Não adianta falar isso, gente. A pessoa não consegue... Ela ainda se sente pior, porque muitas vezes ela sabe que ela tem isso tudo, mas mesmo assim ela não consegue se sentir feliz. Entende? Então eu quero que você entenda isso. Depressão é um estado neuroquímico, comportamental e social. É um transtorno que afeta essas três coisas. Então, primeira coisa que você precisa entender é que para aceitar esse diagnóstico é muito difícil. Então, geralmente o paciente depressivo ele já passou por várias coisas até ele aceitar que ele tem depressão e que ele precisa tratar a depressão. Antes disso, ele já achou que ele não tinha vontade de fazer as coisas, ele já achou que ele era preguiçoso, ele já achou que ele tinha algum problema, enfim, na produtividade. Geralmente, uma pessoa que está em depressão, ela já passou por várias perdas até ela entender de fato que ela tem um transtorno que precisa ser tratado, tá? Existe um problema muito grande aí, que são a questão dos tabus, né, e dos mitos que envolvem a depressão. E esses mitos acabam dificultando o nosso trabalho, né, enquanto profissional de saúde mental. Que é o seguinte, muitas vezes esses profissionais, esses tabus, essas brincadeiras que acabam surgindo, essas informações erradas sobre depressão que acabam surgindo, acabam atrapalhando o diagnóstico. Então, o paciente, geralmente, para chegar no nosso consultório, ele já passou em várias outras coisas, né? Ele já foi para a igreja para o pastor tentar resolver o problema dele, ele já foi viajar, ele já gastou uma grana tentando fazer atividades inúmeras para sair daquilo ali e muitas vezes não conseguiu. Tá? Existem níveis de depressão. Tem a depressão leve, moderada e a grave. A leve, ela tem sintomas mais leves, mas ela tá ali presente, né? A gente tem até alguns casos onde a gente acha que é a personalidade da pessoa, mas a pessoa tem aquilo ali como uma forma de viver eternamente. Então, sempre foi aquela pessoa que tem um humor mais rebaixado, que é mais quietinha, que costuma se isolar com frequência e tudo mais. Esse estado, esse transtorno depressivo mais leve e contínuo, ele se chama distimia. Então, tem alguns pacientes que tem esse diagnóstico. E é um diagnóstico difícil de fazer justamente porque esse não é o tipo de paciente que chega no consultório. Por quê? Porque os sintomas dele são leves. Tá? Ele tem sintomas leves que quase parecem que é o comportamento dele mesmo e personalidade, tá bom? O moderado já costuma chegar mais pra gente. Por quê? Porque ele já tá tendo impacto na vida social e na vida profissional. Ou seja, coisas que ele gostava de fazer antes, ele já não gosta mais de fazer. Ele começa a observar que ele tá tendo dificuldade de concentração, dificuldade para dormir, tá? Então, geralmente, ele começa a ter vários despertares, começa a ter insônia, começa a ter dificuldade para levantar da cama, também é muito comum. Então, essas coisas trazem o paciente que está em depressão moderada para o consultório. E muitas vezes ele não sabe que é uma depressão. Ele chega ali por motivos de desconcentração, baixa produtividade, dificuldade aí de lidar com a rotina dele. E aí ele descobre na terapia ou ali com o psiquiatra que não é só uma alteração de sono e uma alteração de produtividade. É de fato a depressão. A depressão grave é aquela depressão que já tem ideação suicida, que já tem tentativas de suicídio, ou seja, existe um risco significativo de vida na depressão mais grave. Então, entende que depressão não é brincadeira? A gente está falando de um transtorno sério que pode levar à morte. Então, assim, nesses casos mais graves, além de fazer o acompanhamento psicológico e psiquiátrico, em alguns casos, quando existe risco significativo à vida do paciente, também a gente acaba fazendo aí uma internação para prevenir que esse paciente tire a própria vida, tá? Então, é algo que realmente impacta de forma significativa a vida desta pessoa. Ou seja, quando você está lidando com alguém que está em depressão e você está sofrendo com isso, porque qual que é o problema? A gente geralmente associa, quando é da nossa família, né? A gente acaba associando a gente. O que eu tô fazendo que está deixando esse outro triste, né? O que acontece com ele que ele não consegue sair mais com a gente? O que acontece que ele está só preso no quarto? O que acontece que agora ele me procurava com frequência e agora não me procura mais para fazer sexo? O que aconteceu nesse processo? Justamente... nesse processo depressivo ele vai ter essas alterações, ele vai ter diminuição aí na volição, na vontade, vai ter diminuição também na motivação. Então, qual que é o problema da depressão? A pessoa começa a parar de ver graça em coisas que ela via antes. Então, viajar não é mais igual, estar junto com a pessoa que ela ama não é mais igual. É como se ela visse a vida toda em preto e branco. E isso tudo por alterações neuroquímicas, comportamentais e sociais. Então, como que é feito o diagnóstico da depressão?
por um psiquiatra e ou psicólogo, tá? Então, tanto o tratamento quanto os diagnósticos são feitos por psicólogo e psiquiatra. Por que as duas coisas? Porque o psiquiatra vai entrar com a parte de medicação que faz essa liberação da serotonina, né? Os antidepressivos, aí existem dois grandes grupos aí de medicações que geralmente são utilizadas nesses casos de depressão, mas aí é o médico que vai avaliar qual que é a necessidade desse paciente. E é necessário trabalhar os pensamentos e comportamentos. Por quê? Lembra que eu falei lá no início da live que durante o processo depressivo o paciente tem alterações na cognição, alterações no comportamento, alterações na vida social? Muito bem. Então, dentro da terapia, a gente vai trabalhar com esse paciente a ativação comportamental através de coisas. O que é ativação comportamental? A gente começa a colocar na vida desse paciente, na rotina desse paciente, situações que tragam domínio, prazer e importância para esse paciente. Então, é importante que esse paciente esteja ativo, mesmo que não da maneira que era antes, mesmo que seja a passos de formiguinha ali, a gente precisa ir fazendo tanto esse acolhimento do sofrimento, quanto também a psicoeducação sobre o que é a depressão, porque muitos pacientes que estão com depressão não sabem que estão, a depressão tem uma dificuldade danada na hora do diagnóstico por um motivo específico, que é, quando você tem lá um problema no pâncreas aí, né, quando você tem ali a diabetes, você faz um exame laboratorial e você consegue identificar ali o diabetes, né? Dentro da depressão, a gente não tem um exame laboratorial para identificar se você está em depressão ou não. Então, toda a parte de exame é um exame clínico, ou seja, através de sintomas, tá? É claro que em alguns casos os médicos, os psiquiatras costumam pedir os exames laboratoriais. Por quê? Porque vitamina D, vitamina B12, isso tudo afeta, pode favorecer uma depressão. Roberta, mas o que causa a depressão, né? Isso é uma pergunta muito frequente. Na verdade, transtorno mental, ele nunca tem uma causa só. As causas sempre são multifatoriais. Então, existe uma propensão genética, tá? Então, tem influência genética. Geralmente, quando chega pra gente o paciente, a gente vai fazer uma anamnese e a gente procura saber se esse paciente tem alguém na família, se alguém que teve depressão, alguém na família que já tentou suicídio ou cometeu suicídio, se ele teve alguma perda importante naquele processo, né? Ali naqueles últimos meses, nos últimos anos. Por quê? Porque perdas, luto, términos de relacionamento, isso tudo podem ser disparadores para uma depressão, caso você já tenha uma propensão aí genética e um social e cultural aí que promova isso, tá? Então existem vários fatores. Roberta, mas existe aquele cara que tem depressão sem ter nenhum gatilho? Sim, existe. E esse tipo de depressão é o tipo mais difícil de tratar. Por quê? Porque o paciente geralmente ele se sente muito desconfortável e muito culpado por estar se sentindo assim. Porque muitas vezes ele não tem problema na vida, ele tá ali com a situação financeira ok, ele tá com um casamento bom, ele tem filhos, ele tá realizado na vida profissional, mas mesmo assim ele não consegue se sentir feliz. Então é muito difícil tratar um paciente que está em depressão sem motivos para estar em depressão, entende? Porque quando ainda existe, teve uma perda no relacionamento. Isso é muito comum, né? Ou estava trabalhando num ritmo muito frequente e acabou acontecendo aí o que a gente chama de burnout. A gente ainda consegue identificar a causa, entre aspas, assim, o gatilho, né, o disparador para isso e tratar esse disparador, né, trabalhar os pensamentos, trabalhar tudo que envolve ali aquele disparador. Mas quando não existe, geralmente o paciente se sente mais culpado. E aí tirar o paciente desse lugar da culpa para ele entender o que é depressão, que o cérebro dele não vai produzir serotonina na força de vontade, né, porque as pessoas geralmente falam isso pro depressivo, né? Levanta, você tem que se esforçar. Você tem que conseguir. Se você ficar deitado aí nessa cama com a janela fechada o dia inteiro, você não vai melhorar nunca. Você tem que se ajudar, né? Assim que a gente acaba falando pro depressivo. E não é essa a melhor maneira de fazer. Na verdade, é a mesma coisa que você virar para um diabético e falar assim: olha, você tem que parar com isso. Esse pâncreas seu tem que produzir insulina. Produz insulina aí. É um absurdo, falta de vontade. Você não está produzindo insulina porque você não tem vontade de produzir, entende? Então, quando a gente faz isso, quando a gente tem esse tipo de fala com o paciente que está em processo de depressão, está com o humor deprimido, automaticamente nós estamos invalidando o sentimento dele e fazendo essa pessoa se sentir ainda mais culpada. Então, Roberto, o que eu faço para que nessa situação? Porque o meu marido tá triste, deprimido, não sai da cama, tá com dificuldade de trabalhar, tá chorando com frequência, tá tendo crise de ansiedade. O que eu faço, Roberto? Eu não sei o que fazer. E aí eu vou te explicar o que fazer. Primeira coisa, você não tem que adivinhar o que ele
o que ele precisa. Você precisa perguntar para ele o que ele precisa. Vai ter dia que ele vai precisar que você converse com ele. Mas vai ter dia que ele vai precisar simplesmente de um abraço e de chorar. Vai ter dia que ele vai precisar que você vá aos lugares com ele, porque sozinho ele não vai conseguir ir. Vai ter dias que ele não vai conseguir ser o que você precisa. Vai ter dias que ele não vai poder, não vai conseguir mesmo de fato ir a lugares que você gostaria que ele fosse. E você vai precisar respeitar, acolher e motivar essa pessoa, né? Ser ali um alicerce para que aquela pessoa consiga continuar ali. Outra coisa muito importante também é você saber que não existe outra forma de tratar a depressão que não seja com medicação e com acompanhamento psicológico. Por quê? Porque o que acontece? A gente precisa dessa liberação da neuroquímica, a gente precisa dessa alteração neuroquímica e a gente precisa também de alterações cognitivas e comportamentais. Então não adianta tentar levar essa pessoa simplesmente para a igreja ou tentar levar essa pessoa para passear, para viajar e tudo mais, porque isso não vai funcionar. O que vai funcionar é o tratamento medicamentoso associado com a psicoterapia. Claro que ativar o comportamento desse paciente, ajudar nessa ativação, você tá ali próximo, ser apoio, tirar ele de casa sempre que possível, incentivar, motivar, tá perto, ajuda no processo. Mas ajuda. O que trata mesmo, o tratamento correto é o tratamento medicamentoso associado com a psicoterapia. Então entendam, eu quero que isso fique bem claro para vocês. Depressão não é só uma questão sentimental, não é frescura, não é falta de Deus, não é coisa do demônio, não tem nada a ver com nada disso, tá? E esse tipo de comentário, ele só piora a situação do paciente que está em depressão. É uma doença silenciosa, solitária, que muitas vezes a pessoa que está sentindo aquilo ali, ela não consegue expressar em palavras o que ela está sentindo e como ela está sentindo. Muitas vezes essa pessoa não vai ter condições de falar, ela vai só chorar. Tem o depressivo que só chora, tem o depressivo que tem crise de ansiedade, tem o depressivo que quer ficar dormindo. Então assim, tem o depressivo que acorda querendo dormir de novo, porque ele não vê graça nenhuma naquilo. Então, é algo que você precisa entender como ele funciona para conseguir acolher e apoiar da maneira que ele precisa. Então, não diga para ele o que fazer. Pergunte a ele o que ele gostaria que você fizesse. Então, o que você precisa? O que você está sentindo? Você quer conversar? Você quer que eu fique aqui ou você quer que eu vá embora? Você quer que eu te deixe sozinho ou você prefere que eu fique com você? Em casos mais graves, como pessoas que já tentaram suicídio ou estão com ideação suicida, o que acontece? Geralmente não, sempre, o psiquiatra ou psicólogo vai chamar a família, tá? Das poucas vezes que a gente pode aí quebrar o sigilo do atendimento, que é justamente para tirar a vida desse paciente do perigo. Então a gente chama a família, orienta a família a supervisionar 24 horas por dia. Roberto, por que isso? Porque num momento de impulsividade ele pode sim chegar a cometer o suicídio. Então a gente sempre coloca a família a par disso, porque a gente precisa da família como rede de apoio no tratamento, tá? A gente também faz toda uma investigação se esse paciente tem acesso a meios letais. Então, por exemplo, pessoas, por exemplo, policiais, pessoas que têm acesso a arma de fogo, ou pessoas que trabalham, por exemplo, com veneno, enfim. A gente precisa ter acesso a mais daquele paciente, então por isso é importante trazer a família para a gente entender um pouco mais desse histórico e poder prevenir qualquer tipo de atentado contra a própria vida aí. Tá? Então, na dúvida, se você tem dúvida se o teu parceiro ou a pessoa que você conhece está passando por depressão, ou se está nesse nível, então fica atento a falas do tipo: eu não vejo mais graça em viver, eu não tenho mais prazer nessa vida, seria melhor que isso tudo acabasse logo, eu queria que eu morresse logo, sabe? Esse tipo de comentário já é considerado um tipo de ideação suicida, mesmo que ele não tenha um planejamento ou já tenha tentado, é algo pra gente acender aí o pisca-alerta e começar a prestar atenção, tá? Então observe o teu parceiro, seja apoio e mais do que isso, evite frases do tipo: se esforça, vamos e tal. Isso não adianta. Frase motivacional não cura a depressão, não tira o paciente da depressão. O que tira o paciente da depressão é o tratamento medicamentoso, cognitivo e comportamental. Nós temos perguntas. Deixa eu abrir aqui as perguntas. Existe recuperação para depressão ou tratamento é para sempre? Boa.
Vamos lá, uma pessoa que é diagnosticada com depressão, ela tem depressão, tá? Então, existem, dentro do transtorno depressivo, existem os episódios depressivos. O episódio depressivo, ele pode acontecer e nunca mais voltar. Mas o transtorno depressivo, ele é quando acontece mais de um episódio, ou seja, já aconteceram vários episódios, 2 ou mais episódios depressivos durante a vida desse paciente. A gente não trabalha com a palavra cura para transtornos mentais. Transtornos mentais, seja ele qual for, ele não tem cura. O que a gente trabalha é com remissão de sintomas. Então, é possível remir esses sintomas. O paciente que está depressivo hoje, ele pode sim melhorar e ter remissão 100% ou 90% ou 80% desses sintomas. Mas por que a gente não usa a palavra cura? Porque esse episódio depressivo pode voltar depois de uma outra maneira, em uma outra fase da vida. Então, o paciente que é diagnosticado com transtorno depressivo, que ele já teve mais de um episódio, a gente não considera que ele vai ficar curado. É algo que ele vai ter que observar aí pelo resto da vida, mas isso não significa que ele vai ter que estar em tratamento medicamentoso e psicológico o resto da vida. Ele só vai ter que ter mais atenção nisso. Então ele vai ter que, geralmente dentro da terapia, a gente ensina o paciente a identificar os sinais de que ele precisa voltar para a terapia, precisa pedir ajuda. Então no processo final, né, quando a gente começa a concluir o processo terapêutico para iniciar a alta, a gente trabalha isso com o paciente, ele identificar quais são os primeiros sinais e quando ele precisa voltar para a terapia, caso seja necessário, tá? Existem alguns que voltam, outros realmente conseguem superar aí a depressão e os sintomas não voltam mais. Mas isso é muito relativo, tá? É claro que com o tratamento correto, tanto medicamentoso quanto o apoio psicológico, as chances desse paciente não voltar mais a ter os sintomas é muito maior. Tá? Então, procurem bons profissionais que possam acompanhar vocês e quem você ama, porque isso é muito importante. Toda depressão pode levar ao suicídio? Quais os indicadores de que uma pessoa pode se suicidar? Ótima pergunta. Eu não abro mais aqui as perguntas, gente, porque uma vez eu fui abrir uma pergunta aqui e apareceu o nome da pessoa. Então, eu não sei como é que tá o Instagram. Para evitar, eu só abro aqui, leio e já falo com vocês para evitar exposição. Tá? Isso daí já é uma prática minha depois que eu passei um sufoco aqui numa live há um ano atrás. Mas vamos lá. Toda depressão pode levar ao suicídio? Não. Como eu disse, existem graus, né? Existem níveis de gravidade. Na depressão leve, raramente vai ter uma ideação suicida. A gente começa a prestar atenção e a focar mais nisso quando existe aí uma depressão moderada e grave, tá? Principalmente a grave. Na grave a gente já chama a família e já coloca ali aquela família a par do que tá acontecendo. E em alguns casos eu já cheguei até mesmo a pedir a internação do paciente, porque o paciente estava em risco altíssimo e a família não tinha condição de dar o apoio ali, o suporte que aquela paciente precisava. Então eu solicitei a internação para prevenir isso, tá? Então não são não é toda depressão que leva ao suicídio. Tem a depressão, tem o transtorno depressivo que é mais leve, mais moderado, que às vezes não tem a ideação. Mas é muito importante observar comportamentos do tipo, a pessoa está se despedindo das outras pessoas, ela começou a visitar gente que tem muitos anos que ela não vê, ela começou a escrever cartas, presta atenção no comportamento e nas falas, tá? Principalmente falas do tipo, não vejo mais sentido em viver, eu não gostaria mais de estar aqui. Se a pessoa começar a fazer coisas do tipo organizar herança, fazer testamento, esse tipo de coisas são indicativos de que essa pessoa pode estar planejando uma tentativa de suicídio, tá? Então, observem esses sinais, porque eles são muito importantes para a prevenção. Então, os indicadores são esses. Geralmente, a pessoa vai ter alterações no comportamento. Ela vai ter aí, percebeu que a pessoa está se isolando muito, que a pessoa está fazendo esses movimentos mesmo de resolver coisas para que ela não precise mais estar ali. Então, geralmente, ela cuida dessa parte de documentação, do que ela pode fazer ali para deixar tudo organizadinho. Ela vai olhar como que tá as questões funerárias da família. Então, é muito comum esse tipo de movimento quando um paciente está planejando o suicídio, tá? Uma outra informação importante que vocês não perguntaram, mas é muito importante a gente saber, tratamento, quando a gente inicia o tratamento da depressão, ele não é um tratamento rápido e instantâneo, tá? Então, medicação, por exemplo, para depressão, antidepressivo, eu sempre falo com os pacientes, antidepressivo não é Novalgina, que você toma 10 gotinhas ali e a dor de cabeça passa. Não é assim. Antidepressivo, ele tem uma média de 30 a 90 dias
para o efeito de fato acontecer. Então, quando o paciente inicia o processo do tratamento, primeiro ele tem uma fase de adaptação dessa medicação que vai de 10 a 15 dias. Depois dessa fase de adaptação, ele vai melhorando aos poucos, né, com a terapia e com a medicação, mas a medicação vai fazer o efeito completo dela, pleno dela, com 90 dias aproximadamente do tratamento. Então, por que muitas pessoas acabam recaindo e voltando a ter os sintomas depressivos? Justamente porque não fazem um acompanhamento completo. Elas começam o acompanhamento e aí nesses 90 dias que ela sente a remissão dos sintomas, ela acha que ela tá boa. E aí ela para de tomar medicação, ela larga a terapia e medicação psicotrópica não se para dessa maneira. Existe toda uma fase de desmame, que a gente chama, né? Que é feito. Então, como que funciona? Geralmente, o psiquiatra vai acompanhando esse paciente, vai reduzindo a medicação dele, percebendo como ele reage. A gente, dentro da terapia, como a gente acompanha, porque geralmente o psiquiatra vai ver o paciente de 3 em 3 meses, mais ou menos, ou mês. Mas a gente, né, os psicólogos, a gente acompanha o paciente semanalmente. Então, geralmente, os meus pacientes de casos mais moderados e graves, principalmente, eu tenho contato, geralmente todos eu tenho contato do psiquiatra, mas os que são mais moderados e graves, eu tenho contato direto com o psiquiatra, justamente para ir passando esses feedbacks de que o paciente, de como ele tá reagindo semanalmente, se o humor dele tá ok, porque eu faço avaliação de humor toda semana quando ele chega, tá? Outra pergunta que sempre me fazem: como que funciona a terapia para quem para quem tá em depressão? Geralmente, para quem tá em depressão, a gente eu costumo usar, né? Como eu trabalho com terapia, com psicologia baseada em evidências, eu trabalho com duas vertentes, com a TCC clássica e com a ACT, né? Terapia de aceitação e compromisso, que são muito bacanas para trabalhar aí a depressão. Geralmente eu uso essas duas. E dentro da ACT aí a gente trabalha a aceitação das emoções, a gente trabalha emoções, ativação do comportamento, para que essa pessoa comece a liberar ali de forma natural a serotonina e os hormônios responsáveis aí pelo bem-estar. Então, a gente psicoeduca esse paciente para ele entender como ele funciona, o que está acontecendo com ele, para ele parar de se culpar. Então, a terapia ela funciona muito nesse sentido. Em casos moderados, principalmente nos graves, a gente costuma ter mais de um encontro por semana com o paciente quando existe risco de suicídio, principalmente. Então, tem pacientes aí que começam com 2 encontros pelo menos por semana. Eu já tive paciente de ter que ver 3 vezes, de eu ter que ir na casa, assim, 3 vezes em uma semana para acompanhar esse paciente. Tá? Então, geralmente, esse paciente que está em estado mais grave, ele vai ter dificuldade para manter até os cuidados básicos, como tomar banho, escovar os dentes, ir para a escola, ou ir para a faculdade, ou ir ao trabalho, enfim, tem um impacto muito significativo. Tá bom, meus queridos? Eu acho que esse apanhado é muito importante para a gente entender como funciona. A depressão é um transtorno, tá? É uma doença. A gente não usa essa palavra quando a gente fala de transtorno mental, né? Geralmente a gente usa a palavra transtorno, mas depressão é uma doença, tá? E é uma doença que afeta a neuroquímica, que afeta o comportamento, que afeta a cognição, que afeta o humor, que afeta as relações sociais, que afeta a produtividade, a concentração, o sono, ou seja, é uma doença que impacta muito a vida do cidadão. Então não adianta você virar pra ele e falar pra ele levantar da cama e se esforçar porque aquilo ali é preguiça, porque ele precisa se ajudar. Porque muitas vezes ele não vai conseguir se ajudar, tá? E a gente vai precisar ser suporte neste momento. Temos mais perguntas, peraí. O que leva à síndrome do pânico? Boa pergunta. Às vezes acontece de um paciente que está em depressão ter crises de pânico, né? Ou ter crises de ansiedade. Qual que é a diferença, Roberta, da crise de ansiedade para crise de pânico? Geralmente, na crise de ansiedade, o paciente se sente, ele tem todas as sensações ali de ter um infarto e tudo mais, né? Coração acelerado, sudorese e tudo mais. Ele sente ali o pensamento extremamente acelerado, ele sente todos os sintomas físicos. Porém, no pânico, é tudo isso que acontece na crise de ansiedade, só que ele tem certeza que ele vai morrer. Então, geralmente, a pessoa que tem síndrome do pânico ou tem crises de pânico, ela já chega ela é aquele paciente que já passou pelo UPA 250 mil vezes, já foi pro pronto-socorro 300 mil vezes, e chega lá, tá tudo normal, e mandam ele para casa e falam para ele procurar um psicólogo, que o problema dele é psicológico, tá? Então, geralmente, o que leva ao transtorno do pânico? Os mesmos motivos que
do que os transtornos depressivos. Propensão genética, situação ali que está acontecendo na vida, né? Então a situação social, cultural, relacionamentos, enfim, ela é multifatorial, tá? O transtorno do pânico, ele é multifatorial. É muito importante que seja acompanhado, quando existe o transtorno do pânico, é muito importante que seja acompanhado por um psicólogo que trabalhe com terapia cognitivo-comportamental. Por quê? Porque a gente precisa ensinar esse paciente a fazer o que a gente chama de regulação emocional. Então ele vai ter que lidar com aqueles sintomas do pânico, ele vai ter que entender como que funciona tudo aquilo ali. Então eu acho que de tudo isso, né, dentro do tratamento dos transtornos mentais de uma maneira geral, é muito importante a gente entender que a gente precisa saber sobre o que a gente está sentindo, sabe? Porque as pessoas falam muito pouco sobre isso. É até um desafio para mim estar aqui hoje falando sobre isso e vou tentar trazer cada vez mais esses assuntos. Por quê? Porque eu tenho visto cada vez mais a dificuldade e o tanto de tabu e de falta de conhecimento sobre essas coisas, tá? Então, dentro da depressão, dentro da crise de pânico, dentro da crise de ansiedade, dentro dos transtornos ansiosos, dentro de tudo isso, existem várias variações, existem várias formas de funcionar, existem várias crenças e pensamentos disfuncionais envolvidos nisso. E o trabalho do psicólogo, além de desconstruir essas coisas junto com o paciente, de dar acolhimento, é também psicoeducar esse paciente e a família dele sobre o que está acontecendo com ele, tá? Porque muitos dos pacientes não sabem nem o que está acontecendo. Então eu já recebi um paciente uma vez na clínica, que ele chegou lá, até assim, do nada, porque ele tinha, a gente atendia muito próximo de uma unidade de pronto atendimento, e ele tinha ido ao pronto atendimento, e nesse pronto atendimento falaram com ele que ele já era, sei lá, a 10ª vez que ele ia lá, e aí falaram com ele, falou, ó, você não tem nada, você precisa procurar um psicólogo, tá? E aí ele veio pra mim, ele chegou lá na clínica de supetão no dia, eu tava com um horário ali no intervalo, e eu acabei acolhendo esse paciente e acompanhando ele por um tempo. E ele falou pra mim, doutora, eu vou toda semana eu tô no UPA. Porque eu tenho certeza, eu sinto o meu braço dormente, eu sinto o meu corpo suando, meu coração batendo forte, eu tenho certeza que eu vou morrer. E aí eu chego lá, eles fazem todos os exames e me mandam pra casa. Eu já fui no cardiologista, porque geralmente eu encaminho. Quando o paciente não foi, o psicólogo tem que encaminhar, tá? Por quê? Porque a gente tem que avaliar e descartar as questões biológicas. Então, se o paciente está tendo sintomas de taquicardia, sudorese, dormência, antes de considerar que é uma ansiedade, a gente precisa primeiro identificar se não tem causas biológicas ali envolvendo. Mas esse paciente ele já chegou para mim com os exames prontos, ele até levou os exames no dia. Ele falando, não, eu não tenho nada, meu coração tá ótimo, tá tudo ótimo comigo, meus exames de sangue estão perfeitos, mas isso está acontecendo com frequência e está impactando a minha rotina. Ele dirigia Uber, né? Então, às vezes ele estava no meio do trânsito e acontecia a crise de pânico e ele estava com um passageiro e ele estava me contando tanto que isso impactava mesmo a vida dele. Então, o papel do psicólogo, além de fazer todo o trabalho de regulação emocional, de encaminhamento aí para psiquiatria e de fazer também todo esse processo de regulação emocional, é também de psicoeducar esse paciente para ele entender o que é o transtorno do pânico, o que é o transtorno depressivo, o que está acontecendo com ele, o que acontece dentro do cérebro dele que acaba provocando isso, entende? Então, é muito importante a gente saber dessas coisas, tá? Mas, basicamente, é isso. O transtorno do pânico, a crise de pânico especificamente, né? Porque nem sempre é um transtorno, de fato, mas a crise de pânico, ela acontece, geralmente tem... o próprio cérebro aí já começa a fazer identificação de alguns disparadores para ansiedade, produzindo pensamentos disfuncionais e disparando aí a produção de noradrenalina. Então, como a noradrenalina fica alta, dá todas as sensações de que a pessoa vai morrer. Então, ela dispara o coração, o sudorese, ela começa a ficar com dormência, sente dormência no rosto, nos braços, enfim, toda a sensação mesmo de que a pessoa vai morrer. Então, é muito importante que tenha aí tanto a parte de medicação, que geralmente quem tem muitas crises de pânico tem aí a medicação que a gente chama de SOS, que é administrada nesse momento que acontecem as crises. Tem as medicações que são mesmo de regulação de humor diárias. Em alguns casos entram também com medicações hipnóticas ou algum tipo de medicação para dormir, né? Porque acaba tendo alteração de sono também. E dentro da psicologia aí a gente trabalha tanto a parte de psicoeducação quanto a parte de aceitação dos sintomas, de como passar por isso, e também aí ativação comportamental, entre outras coisas. Ok, amores? Encerramos? Temos mais perguntas?
Então, depressão, meu povo, é coisa que dá em gente, tá? Então, isso acontece, não é fraqueza, não é falta de Deus, não é falta de igreja, não é uma questão neuroquímica e comportamental. Ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que isso fique bem claro pra vocês, que não tenha ficado dúvidas. E eu tenho certeza que essa live aqui vai trazer uma clareza muito grande para quem convive com pessoas que têm depressão. Então entenda a depressão como uma doença. Pare de interpretar depressão como falta de vontade, como preguiça, como, enfim. Desconectei o fone para ver se vocês conseguem me ouvir. Ih, tá bugou mesmo geral aqui. E agora? Foi? Agora vi? Ótimo, voltou. Então, quero que vocês entendam como isso funciona justamente para que vocês saibam lidar com isso e tô por aqui, precisou saber, tem dúvida. Hoje eu fiz aquela enquete, 100% das pessoas disseram que convivem com alguém, convivem ou conhecem alguém que tem depressão. Então é algo que é muito importante a gente informar as pessoas e muita gente ainda não tem informação sobre isso. Então, na dúvida, acolha, apoie no tratamento e sempre pergunte o que essa pessoa precisa. Você não precisa dizer para ela o que fazer. Ela já sabe o que ela tem que fazer e ela não está conseguindo fazer. Então, seja apoio e não mais um dedo de acusação. E não, ela já se culpa muito. Então, você não precisa dizer para ela o que fazer. Você tem que oferecer o teu apoio, o teu ombro e a tua supervisão e o seu acolhimento. Ok, amores?